Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais político, tá? E um vídeo onde eu peço para o pessoal que segue o canal, adote uma certa postura, tá? Que vai ser muito importante para o futuro das armas no Brasil, tá? E para o futuro da segurança pública no Brasil. Então o que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma grande parte da população que realmente caiu, porque começou a ser educada já dentro dos governos desarmamentistas, certo? Então caiu no papo de que a arma é uma coisa ruim em si, que sem o desarmamento as pessoas morreriam muito mais, que sem o desarmamento tem briga de trânsito, que sem o desarmamento as crianças vão se matar, que sem o desarmamento o Brasil vai virar um bang-bang, tá? A gente precisa demonstrar para as pessoas que isso é uma falácia, isso é uma mentira, que na verdade o acesso às armas, ele torna efetivamente a vida do bandido mais difícil, certo? Porque o que acontece? Você veja bem, hoje em dia o que o bandido tem que fazer? Ele tem que se preocupar basicamente com a vítima, certo? O que ele tem que fazer? Ah, vou fazer um assalto, vou assaltar, roubar um carro. Ele só tem que se preocupar se aquela pessoa que está dirigindo o carro vai reagir ou não vai reagir. Ele não precisa se preocupar com mais nada, certo? E também, ele só precisa identificar se aquela pessoa está armada ou não está armada, tá? Ele não precisa se preocupar com o entorno, tá? Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento garante para o bandido que se for uma pessoa correta, né, se não for um outro bandido, né, e se não for um policial, a pessoa vai estar desarmada. E garante mais, garante que todas as outras pessoas em volta também estarão desarmadas, certo? Então, a vida do bandido hoje, ela é muito fácil, e inclusive isso gera, na minha grande opinião, um grande incentivo para o crime, porque o que acontece? Pensem comigo, é muito difícil ser criminoso? Tá? Digamos que você bata a cabeça, você perca todos os seus freios morais, né? Você se torna um psicopata que não tem mais os freios morais normais de um ser humano. Tá? O que te impede de levantar agora, atravessar a rua e roubar um carro? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se você tiver uma arma, então, menos ainda. Estou falando de roubar um carro sem arma nenhuma. Você simplesmente para no meio do trânsito, faz um cara parar, mete um soco na cara do motorista, arranca do carro, entra no carro, leva o carro embora. O que vai impedir isso de acontecer? Absolutamente nada. Tá? Se você tiver uma arma, então mais fácil ainda, certo? Mas essa é uma realidade que foi instituída pelo Estatuto do Desarmamento. Porque antes do Estatuto do Desarmamento, o que o bandido ele tinha que se preocupar? Ele tinha que se preocupar com o local que ele ia assaltar, porque ele tinha que se preocupar com as pessoas em volta, certo? Ah, não, então eu sou bandido, eu sou covarde, eu sei que mulher não gosta de arma, então eu vou assaltar mulher. Ótimo, vai assaltar mulher. Aí você vai tentar abordar uma mulher, e no carro de trás, será que não tem um homem armado? Na porta da banquinha não tem um homem armado? Na porta da padaria não tem um homem armado? Será que aquele cara que está andando na calçada não está armado? Será que eles não vão, de repente, se a mulher começar a gritar, ter um instinto ativado e não vão reagir? Né? E mais, na hora que você estiver atacado pela adrenalina, com aquela visão de túnel, você vai conseguir ver se alguém está armado atrás de você, você vai conseguir atentar para todas as situações, porque quem já passou por uma situação de adrenalina sabe, é normal, é fisiológico, forma uma visão de túnel. E dentro dessa visão de túnel, o que acontece? O cara pode estar do teu lado com uma arma apontando para tua cabeça, você não vê, entendeu? E sendo um bandido, não acho que o pessoal vai ter muita dó de dar tiro pelas costas, não. Então, até por isso que quando eles fazem treinamento lá, eles ensinam lá para escanear. Por que você tem que escanear? Porque for uma visão de túnel, entendeu? É capaz de você enfrentar a ameaça na frente e você não vê o cara do lado. O companheiro do cara que você neutralizou está do teu lado, muitas vezes, né? Então, o que acontece? Numa sociedade armada, o assalto, né, os crimes violentos, eles exigem uma preparação maior e a chance de dar certo é menor, certo? Numa sociedade desarmada, a preparação para um assalto é mínima e a chance de dar certo é máxima. Ou seja, fica muito difícil de você convencer, por exemplo, um guri que com 14 anos botou um revólver na cintura e já está no quinto, sexto assalto, que todos deram certo, que ele nunca enfrentou oposição, no máximo teve que sair correndo da polícia, né, que inclusive não atirou nele, porque a polícia tem regra de engajamento, que o cidadão comum não tem. Tá? É muito difícil você convencer um jovem desses que, olha, tua vida aí não está indo por um caminho bom, entendeu? Eles dão aquela resposta típica do não dá nada, certo? Eu já ouvi essa resposta muitas vezes, certo? E em algumas vezes é triste constatar que a pessoa tem razão, porque realmente não dá nada, certo? Hoje em dia, inclusive, você estar correto, você está em efetiva desvantagem na sociedade, tá? Você andar correto é uma desvantagem enorme na sociedade. Tem muita gente aí que anda incorreto, sabe que está incorreto, justamente por isso toma certas precauções,
e não sofre consequência nenhuma, tá? Então, qual que é a grande questão dessa alteração que o decreto traz? A grande questão é que, no meu entendimento, vai existir com a retirada da certeza do bandido de que as pessoas não estão armadas, uma diminuição efetiva nos crimes violentos, tá? Por que eu tenho essa impressão? Porque essa redução já aconteceu, certo? Hoje saiu a notícia aqui, redução no Paraná, de 32% no número de homicídios, tá? Teve cidade, que é a primeira vez em não sei quantos anos, que não tem nenhum homicídio registrado até o final do mês de maio, tá? E aí vem a grande questão. A gente pode dizer que isso é devido ao decreto de armas? Cientificamente? Não dá para dizer. Mas dá também cientificamente para dizer que não tem a ver com o decreto de armas? Também não dá, certo? E aí é que eu chamo a atenção para vocês. E aí é daí que vem o desespero da esquerda contra o decreto de armas. Por quê? Porque o decreto de armas é uma linha desenhada na areia. Até agora a gente só tinha teorias. A gente tinha um lado dizendo que o desarmamento era ruim e que não diminui a criminalidade, e a gente tem outro lado dizendo que o desarmamento era bom e que salvou não sei quantas milhões de vidas. Esse argumento de que as vidas foram salvas, ele é um argumento muito fraco, porque todo ano o índice de homicídios aumenta. Então eles fazem o seguinte argumento: aumentou, mas não aumentou tanto. Se não tivesse, e aí é que vem o ponto que vocês têm que prestar atenção, se não tivesse desarmamento, teria morrido mais gente. Ou seja, a partir do decreto, a gente tem como medir de verdade, empiricamente, esse argumento que é, se não tivesse o desarmamento, morreria mais gente, tá? E aí é que eu chamo vocês à ação. Morreu menos gente. Desde o primeiro decreto de armas, lá de janeiro até agora, morreu menos gente. A redução geral de homicídios é 25%. São 16 mil vidas poupadas com essa redução. E aí é que vocês têm que agir de forma ativista, apontando isso, dizendo: olha, que interessante, nossa, você viu isso? Os desarmamentistas diziam que com o decreto ia morrer mais gente, e morreu menos gente. E vocês têm que apontar o dedo, apontar para a pessoa e dizer: tá vendo? Olha, você estava enganado. Infelizmente você estava defendendo uma medida que matou pessoas, certo? E é importante vocês colocarem isso. É importante vocês deixarem claro que o desarmamento matou pessoas. Porque a defesa do desarmamento é uma defesa emocional, certo? Como não tem fundamento científico, eles utilizam sempre um argumento emocional. E o argumento emocional, para quem não tem conhecimento ou não tem interesse, ele cola muito fácil. Então é importante que a gente utilize da mesma tática. O argumento tem que ser emocional. Você tem que dizer assim: nossa, puxa, você viu? Você viu a quantidade de pessoas que morreram por causa do Estatuto do Desarmamento? A pessoa com quem você está conversando, ela já vai fazer uma cara assim: como assim? Aí você diz: olha, o pessoal falava que com o decreto do Bolsonaro ia morrer mais gente, mas reduziu. Você viu que reduziu em 25% o número de homicídios no Brasil? São 16 mil vidas poupadas após o decreto do Bolsonaro, tá? E aí é que vem o grande desespero. Porque você veja bem, o decreto, ele é efêmero, tá? Se o Bolsonaro cair, o decreto pode ser derrubado. No STF, o decreto pode ser derrubado. No Senado pode ser derrubado. Na Câmara pode ser derrubado. O que a gente precisa que seja feito? A gente precisa que a lei do Estatuto do Desarmamento seja revogada. Só que, qual que é a dificuldade de revogar a lei do desarmamento? Porque a gente ainda tem, tá? Por exemplo, hoje de manhã teve uma audiência pública no Senado sobre o decreto de armas do Bolsonaro, tá? Falaram, acho que umas 10 pessoas diferentes. Todo mundo desarmamentista, e o único que não era desarmamentista é um cara que representa os interesses dos fabricantes de munição, que ficou defendendo lá que a culpa é da munição, então a gente tem que fazer uma lei obrigando a ser fabricada no Brasil só a munição que após disparada destrói a cápsula e não permite a recarga, tá? Então o cara defende provavelmente os interesses da CBC lá, que é garantir que a gente só possa comprar munição original para ganhar dinheiro em cima dos trouxas aqui, tá? Era o único a favor das armas, tá? Que um a favor assim vai me desculpar, que daí também não é a favor, né? A arma sem munição é a mesma coisa que nada, né? Então, você veja bem, existe todo um discurso fechado contra o uso de armas. Agora, se a gente puder pegar e enquadrar esse pessoal e falar assim: nossa, muito lindo o que vocês falaram, realmente ótima intenção, maravilhoso, nossa, algodão doce mesmo, né? Nossa, eu aposto que o senhor veio num unicórnio cor-de-rosa alado e vai embora daqui cavalgando no arco-íris, de tão bonzinho que você é. Seu discurso realmente é maravilhoso, só que o problema é o seguinte: o seu discurso não bate com os fatos. E os fatos dizem o seguinte: desde maio,
quando o malvado decreto de armas foi elaborado, entrou em vigor, até agora, vamos dizer que a gente esteja discutindo a revogação do Estatuto de Desarmamento em março do ano que vem, até agora a gente teve uma redução de 40% no número de homicídios. Então, o seu argumento de que o desarmamento salva vidas, ele é falso. Ele é obviamente falso. Ele é empiricamente falso. Então, por mais que você seja a pessoa mais boazinha do mundo, e por mais que você tenha a melhor intenção do mundo, você está errado. E o que você está defendendo é que esses 40% de vidas que foram salvas deixem de ser salvas e voltem a morrer. Então, por mais boa pessoa que você seja, por mais bonzinho que você seja, você está defendendo a morte das pessoas, tá? Então, gente, qual que é a tarefa que eu vou passar para vocês? A tarefa que eu vou passar para vocês é na hora que você estiver lá na fila do pão, você dê uma comentada. Aí você viu o decreto do Bolsonaro de armas? E veja se a pessoa vai dizer, puxa, realmente, é perigoso e tal. Daí você pega e dá uma de filha da mãe e fala assim, sabe que eu também estava com medo desse decreto de armas, mas eu vi as notícias lá, reduziu em 25% o número de homicídios. Espalhe a mensagem, tá? Espalhe a informação. É com informação que a gente vai vencer esse pessoal. Porque se efetivamente, em março do ano que vem, a gente tiver a redução de crimes violentos, que aparentemente vai acontecer, certo? A gente vai poder apontar o dedo para os desarmamentistas da Câmara e do Senado e falar assim, você está defendendo a morte das pessoas. Você está defendendo o genocídio da população brasileira. Você está defendendo que as pessoas não possam se defender. Você está defendendo a volta dos índices de criminalidade da época que o Lula era governante. Tá? E esse é um argumento insuperável. Se você tiver dados para mostrar, se você tiver redução efetiva de criminalidade para mostrar, a hipocrisia da pessoa vai saltar aos olhos e ela vai se ver obrigada a revogar o Estatuto do Desarmamento. Tá? Então, o decreto de hoje, o decreto que está valendo hoje, ele serve apenas e tão somente para a gente ter acesso às nossas armas e que isso sirva de marco para a medição da redução da criminalidade. E com essa medição da redução da criminalidade, a gente possa impor aos congressistas a revogação do Estatuto do Desarmamento, porque vai ficar provado empiricamente que o desarmamento é responsável pela morte das pessoas. Tá? Então, gente, o vídeo de hoje que eu queria colocar para vocês era isso. Peço que se inscrevam no canal. Amanhã eu vou fazer o teste de tiro, que é o passo seguinte necessário para eu poder pedir o meu porte de armas. Tá? E se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, cliquem no sininho e eu vou mantendo vocês informados conforme as coisas forem andando. Um abraço, até o próximo vídeo.